Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Nós vamos dar sequência ao manejo de inverno. Essa é a aula número 8, fazendo alimentação artificial. A alimentação artificial é um alimento que se dá na entre-safra para manter a caixa forte, para quando começar a florada, então nós estamos com as abelhas já com aptidão suficiente para começar a produção. O xarope, eu vou dar depois a receita para vocês, eu faço, tá? Eu faço com mel. Como é que eu faço? No decantador, fica geralmente uma lata e meia, ou às vezes 2 latas de mel, no fundo do decantador, e fica com um pouco de impureza, porque o decantador é para justamente ele fazer a decantação do mel, subindo a espuma, né, por causa da aeração. E quando chega em determinado ponto, ela vai abaixando, você vai usando, ela vai abaixando. No final o mel não fica muito bonito para venda, tá? Mas é um mel que eu consumo. E alguns amigos chegam, né, eu quero fazer um presente, eu digo, olha, eu estou com esse mel aqui, não está ruim, não está sujo. Ele só está com uma aparência que não é muito boa para comércio. Não, professor, tá bom, eu aceito sim. Aí eu dou para eles. Mas eu guardo esse mel para fazer alimentação artificial. Quando a gente vai centrifugar mel, a gente leva as caixas, né, leva as melgueiras para a mesa desoperculadora. E quando vai tirar os opérculos da mesa desoperculadora, fica ainda resíduo de mel. Como eu coloco nos baldes e vou levar um tempo para derreter, no final ainda fica sempre 2, 3 litros de mel, porque vai escorrendo, aí o opérculo fica seco em cima. Esse mel eu aproveito também. Então vejam bem, quando vai fazer o xarope, eu uso 70% de água para 30% de açúcar cristal, tá? Deixo ferver, coloco um pouco de ácido cítrico, no caso, né? Eu coloco um pouco o limão, tá? Que é ácido cítrico. Então, para cada, eu boto mais ou menos 70%, então eu vou fazer 20 litros de uma vez só, tá? 70 de água e 30% de açúcar. Aí eu coloco para cada 20 litros o suco de 2 limões. Pronto, adicionei o ácido cítrico para facilitar a quebra dos açúcares. Quando esse xarope está morno, eu adiciono então 70% daquela porção, né, de mel e 30% desse xarope, tá? Misturo, então eu estou oferecendo para a abelha uma alimentação artificial com base num percentual muito alto do próprio mel delas, riquíssimos em proteínas, e vocês sabem o tipo de vitaminas que tem o mel. O mel, tá, a próprio mel vai alimentar. Então, eu coloco muito pouco o artificial, coloco mais o natural, que é o próprio mel. Muito bem, para fazer essa alimentação, tá, eu desenvolvi esse alimentador, tá, já faz bastante tempo. E eu vou fazer um vídeo só para mostrar para vocês como fazer esse alimentador. É um alimentador que você trabalha com ele e usando uma garrafa PET, tá? De 1 litro, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui. Ele cabe exatamente aqui dentro e tem uma barreira aqui, tá? A parte de baixo é mais estreita do que a parte de cima, que é para justamente a tampa não bater lá no fundo, ela vai ficar uma altura de mais ou menos 1 centímetro. Então ela vai ficar nessa posição, as abelhas entram por aqui. Eu fiz com essa parte aqui bem longa, que é para ficar o mais dentro possível da caixa, para evitar pilhagem, tá? Porque os alimentadores que você fica com a parte que entra na caixa muito pequena, o cheiro exala longe e como é entre safra, elas estão com fome, vai atrair outras abelhas de outro canto e pode dar pilhagem, tá? Então, para evitar isso, eu faço a redução também do alvado, tá? Uma vez que é inverno, eu desenvolvi esse alvado aqui, essa madeira aqui, porque é simples, tá? Ela vai ficar e vai diminuir. Essa diminuição no inverno,
ela vai dar duas possibilidades de defesa para a abelha. Primeiro, que ela vai se defender com mais eficácia de um ataque de formiga. Aqui na nossa região tem muita taoca, formiga de correção, que chama, não sei como é que chama na região de vocês. É uma formiga de correção, ela anda mais à noite e é uma quantidade imensa, ela chega a encher na caixa toda. Mesmo com protetor de formiga, elas morrem afogadas, passam uma por cima da outra e dizimam a caixa. Nesse período agora de inverno, de mais ou menos janeiro até agora, nós já perdemos 5 caixas, tá? Caixas mais fracas. Já caixas mais fortes, elas ainda conseguem resistir. Esse alimentador diminui a boca do ovado, facilita o calor, né? A temperatura, ajuda na temperatura dentro da colmeia, que tem que estar numa média de 37 graus, para que não haja aborto de crias, tá? Não resfriar. E facilita também a defesa. Então, a tampa, a tampinha, tá? Eu faço vários furos nela. Eu faço mais ou menos 10 furos. Como nesse ovado aqui dá para entrar várias abelhas num tempo só, se eu fizer um furo só vai entrar uma abelha de cada vez para se alimentar. Aqui dentro, até 10 abelhas de uma vez só dá para entrar e puxar a alimentação. Ok? Então, eu faço esse alimento em casa, tá aqui, tá? Esse daqui, especialmente nesse, eu não fiz xarope, peguei só o mel com a água. Aí eu botei 70% de mel e 30% de água, tá? Então tá aqui o mel só diluído na água. Eu já preparo em casa, boto uma tampinha, coloco no recipiente, no caso foram nos sacos, trouxemos para cá, não vai derramar. Vou trocar a tampa na hora que eu colocar aqui na caixa, tá? Aí essa tampinha aqui a gente guarda e bota a tampinha com furo e vai colocar o alimentador e o redutor de ovado. Então observe bem. Primeiro a fumaça, fumaça fria, aqui a fumaça quente, essa que você fumiga com mais força, tá? Acender bem o fumigador. Essa daqui é a fumaça fria, tá? Então veja bem, aqui você já vai fazer, bota um pouquinho de fumaça, tá? Bem suave, não precisa muita coisa, tá? Pronto, dá mais uma fumigada para acender bem ele. Eu fiquei falando aqui, aí o fumigador foi apagando. Pronto, já voltou para o normal. Então, fumaça, muito pouca. Vamos colocar o alimentador, tá? Aqui, ele passa aqui direto, tá? Aqui é um pouco de própolis que tem aqui, né? O alimentador, o redutor de ovado, tá? Você observa que fica aqui mais ou menos 2 centímetros só. Então vai ajudar na temperatura e proteger, dar mais campo, vai diminuir o campo de ação do predador, ok? Não precisa tirar a telha, basta afastar um pouquinho só e troca a tampinha, tá? A gente tira e coloca a tampinha com furo, tá? Botou aqui, é só colocar aqui dentro. Pronto. E já tem uma altura onde não vai bater. Essa garrafa de 1 litro, espetacular, não vai bater. Não chove aqui dentro, as abelhas já vão começar a se alimentar. Quando nós formos fazer a troca, daqui a 1 semana a gente volta, tá? Quando chega aqui, a gente apenas bota a fumaça, puxa a tampa para cá, tira essa e coloca a outra no lugar. Então já tem outra. Se eu tenho 10 caixas, eu vou arrumar 20 garrafas de 1 litro. Se eu tenho 30 caixas, vou arrumar 60.
entendeu? Que é para justamente na hora que você chegar, você tira uma e recoloca a outra. Não vai estressar as abelhas, não vai interromper muito o trabalho delas, então você coloca. Essa alimentação artificial, o nome é alimentação artificial racional. Por que que ela é racional? Porque você não pode colocar de qualquer maneira. Tem que ter esses cuidados todos. A gente aproveita que esse mel é glicosado, tá? Por quê? Porque ele tá, o xarope natural é feito com açúcar, né? Açúcar, cristal, de preferência, e água, então é mel glicosado. A gente aproveita para que esse mel glicosado seja diminuído o máximo possível dentro da colmeia. De que forma? É o momento, isso faz parte do manejo de inverno, por isso que eu digo, o manejo de inverno você tem mais trabalho do que na produção, porque é o momento que você faz uma limpeza no apiário, é o momento que você vai trocar a cera preta, aquelas ceras velhas que já estão muito usadas. À medida que ela vai esterilizando para usar, a célula vai diminuindo de tamanho, a rainha começa a rejeitar. E as abelhas, claro, vai nascer abelha pequena, então a rainha começa a rejeitar, até porque já não cabe mais o abdômen dela ali dentro. E depois também vai diminuir a quantidade de mel. Tá? Por quê? Porque ela vai diminuindo o centro dela. Então você aproveita para trocar a cera. Coloca a cera alveolada nesse período, tira as ceras velhas, tá? E ela vai aproveitar esse mel glicosado para puxar cera. Isto é, quando chegar na época da florada, nós estamos com a caixa toda ela com cera nova. A rainha você já monitorou, tá? Já sabe a idade dela, rainha boa. O mel glicosado já foi usado quase que 90% para puxar cera, porque vocês sabem, se não sabem, anotem, a abelha gasta de 8 a 10 quilos de mel para fazer 1 quilo de cera. Tá? Então isso é muito importante você ter essa noção. Então, a gente aproveita essa alimentação artificial para usar na puxada de cera. Mais ou menos 15 dias antes de começar a florada, todo apicultor sabe a época de florada da sua região, 15 dias você suspende a alimentação artificial. O que que acontece? Ela consome todo o mel glicosado, o restinho que ficou dentro da colmeia. Daí a 15 dias já começa a vir a florada e a abelha vai armazenar mel puro dentro da caixa. Não esquecendo que acabou a colheita, se ainda tiver resíduo de mel nas melgueiras, deixa. Quando começar a não ter mais mel dentro da melgueira, é porque já não tem mais no ninho também. Então você tira as melgueiras, todas as caixas ficam sem melgueiras. Primeiro, para não dar muito espaço, não criar muito espaço com ar, para dificultar a postura da rainha, a mortandade de células, de abelhas. E segundo, para que você concentre a maior quantidade de abelha no ninho. Então você diminuindo isso, você vai facilitar a temperatura dela, para ela manter 37 graus, para não acontecer aborto, né? Porque se aumentar a temperatura muito, elas abortam. Se diminuir, elas morrem. Tá? Aborta quer dizer, nasce fora do tempo. Você está entendendo? Por causa do calor intenso. Então isso tudo é consequência de um mau manejo. Então deu para entender direitinho? A alimentação artificial, a racional, para manter as abelhas fortes, para quando chegar na época da florada, ter um enxame forte para a produção. E ceras novas dentro da caixa, porque você vai trocar todas as ceras. Na hora de trocar a cera, quando a gente vier com as ceras novas, que nós vamos fazer as trocas, eu vou mostrar para vocês qual o manejo que tem que fazer na hora da troca. Perfeito? Deu para entender? Qualquer dúvida, meus amigos, façam um comentário, perguntem, compartilhem, deem aquele joinha para fortalecer nosso canal, para que muitas pessoas que sem conhecimento possam aprender mais sobre apicultura. Ok, meus amigos? Muito obrigado, fiquem com Deus, que Deus os abençoe.